Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Já entrando nesse assunto, ele tinha uma rede de cortes, né? Que disseminavam milhares de cortes dele nas redes Posso sociais. tomar mais café? Inclusive por favor. pagando as pessoas Vamos falar sobre isso então. para produzirem cortes para ele. Foi assim que ele viralizou na internet. Já que falamos do Pablo Marçal, se ele me chamar de cafeinômano, ele tem razão. Eu não vou processá-lo. Vamos lá então. Aqui a gente toma tudo, velho. Então vamos lá. Isso é bem importante. Acho que primeiro ponto importante sobre o Pablo Marçal. Vamos tentar decifrar esses fins. E veja que eu não vou adjetivá-lo, não vou usar adjetivo para falar do Pablo Marçal. É um compromisso que eu assumo aqui. Vamos lá. O Pablo Marçal, o primeiro ponto importante, ele não pertence ao sistema da política. Mas eu não digo isso como elogio, como uma constatação objetiva. As eleições municipais de São Paulo em 2024 são as mais importantes da história da República Brasileira. Caramba. Em alguma medida, são mais importantes do que a eleição presidencial de 2022. Vou tentar explicar a ideia, para discutir mesmo. O que está acontecendo neste momento é a primeira tentativa sistemática, mas que, se for bem sucedida, será definitiva, de colonização da política pela economia da atenção, da gamificação da realidade brasileira. O que eu quero dizer com isso? É muito comum que nós pensemos no Bolsonaro e que espontaneamente nós pensemos na imagem do parasita, não é verdade? Vereador por 2 anos, abandona para ser deputado federal por 7 mandatos, leva um filho aos 17 anos para ser vereador para tirar uma ex-esposa do cargo, que esse dilema que o Carlos Bolsonaro parece nunca ter superado, vocês sabem, né? Ele sabe o que aconteceu, né? O Bolsonaro tinha uma ex-esposa que assumiu a vereança dele e foi reeleita. Mas ela começou a votar por conta própria, nas votações. Ela achou que ela podia pensar sozinha, sendo casada com o Bolsonaro. Ele se separou. E ela se candidatou à reeleição. Então o Jair Messias Bolsonaro obrigou o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, teve que se emancipar. Obrigou o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, a destruir a própria mãe. A disputar com a mãe a vereança. Quem ganhou? Ele. Carlos Bolsonaro. Ficou tão traumatizado que ele nunca deixou a Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro. É tão simbólico isso, não é? Já que ele simbolicamente destruiu a mãe, tirou a mãe da política para ser vereador no lugar da mãe, ele nunca abandonou a Câmara de Vereadores. Nunca. Foi o primeiro filho do Bolsonaro a ter cargo político. Depois, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. É a família que mais vive de dinheiro público no Brasil, a família Bolsonaro. E, aliás, vive muito bem. E é uma família muito original. Por exemplo, é a única família do Brasil que sistematicamente compra imóveis em dinheiro vivo. Acho isso notável. É extraordinário. É que eu acho que eles... Imagina você sair da sua casa e falar... Mala com 6 milhões. Vou comprar um apartamentinho ali, 5 milhas na mala. Assim, é que eu acho que, na verdade... Só Chega o dinheiro pro corretor assim, ó. elástico. O que o senhor vai pagar como aqui, ó? Cara, no elástico, assim, só... Tá louco. Só os claquetes, assim, de Não é extraordinário? Nossa, E fenômeno. Então, mas o Bolsonaro é do sistema da política, ele é um parasita. Mas ele é um parasita, é esse tipo de parasita que só sobrevive se o hospedeiro estiver bem. Porque ele se alimenta do hospedeiro. Há um segundo tipo de parasita. É menos usual. É o pior de todos. É o parasita que sobrevive matando o hospedeiro. Sugando até a última gota. Morto aquele hospedeiro, ele busca outro. E continua o mesmo processo. O Pablo Marçal é o segundo tipo de parasita. Quando eu digo que ele não pertence ao sistema da política, eu não digo isso como elogio. Ele está fora da política. Não. É porque, de fato, do que se trata, no caso do Pablo Marçal, é de trazer para o campo da política técnicas que são utilizadas no mercado digital. É crime.
Depois, tipo, até explicitar qual é o crime. Mas por que ele está fazendo isso? 2 motivos. Um, ele obtém... E vocês trabalham com YouTube. O Pablo Marçal, quando se candidatou à presidência em 2022 e agora à Prefeitura de São Paulo em 2024, o que ele obteve de tráfego pago gratuito, isto é, exposição da própria imagem sem gastar um centavo, vou dizer para vocês algo, Elon Musk não poderia pagar. Então vocês trabalham na área. Imaginem o quanto que o Pablo Marçal teria que pagar para ter a exposição que ele tem tido desde o início da campanha. Assim, colocando no papel. É inimaginável, não é? Não, é inimaginável. Ninguém poderia pagar. Não haveria dinheiro no mundo para pagar. Aparecendo Roda Viva, Globo News, nós estamos falando dele. Então, de um lado, o Pablo Marçal descobriu, em eleições majoritárias, um negócio de ouro. Se ele perder as eleições, ele vai vender 10 vezes mais os cursos dele, não vai? Vai. A marca dele, a marca Pablo Marçal, ganhou quantos por cento de visibilidade? Muito obrigado. Quantos por cento de visibilidade a marca ganhou? Não dá nem para calcular. Mas se nós falarmos algo em torno de, não sei, 5.000%, é possível pensá-lo? É possível pensá-lo. Quando que um empresário ou um negócio conseguiria 5.000% de aumento de visibilidade no planeta Terra? Lugar, nem no futebol. Nem no esporte. O Elon Musk não poderia pagar para obtê-lo, de acordo? Não haveria dinheiro para pagar. Então é um negócio de ouro. 1. 2. O Pablo Marçal enxerga na administração pública um paraíso na Terra. Ali tem tudo. O que há de recursos na administração pública brasileira é espantoso. Espantoso. Então é um duplo movimento do Pablo Marçal nesse sentido. Mas o mais que realmente é grave, é preocupante, é que o Pablo Marçal tem feito, essa transferência da economia da atenção para a política, por que a eleição em São Paulo é mais importante que a eleição presidencial de 2022? Porque se ele for bem sucedido, o que vai acontecer no Brasil em 2026, vocês vão ter que fechar o tomando uma e vai todo mundo sair do país. Sabe por quê? Imagina o que seria esse país com o milagre o mais perverso de todos. A multiplicação, não de pães e peixes. Imagina o milagre da multiplicação de Pablos Marçais. Imagina Pablos Marçais concorrendo para deputado estadual, deputado federal. Pablos Marçais concorrendo para o Senado. Pablos Marçais concorrendo para o governo do Estado. Pablos Marçais concorrendo para a presidência da República. Acabou o país. Não será possível ter um debate. Não será possível ter um diálogo. Não será possível ter uma política pública. Então, a tentativa de colonização do que nós chamamos de política pela economia da atenção é o risco real que as eleições de São Paulo correm. Isso é um risco tremendo. Agora, vamos falar dos crimes que ele comete? Sim. E veja, eu não estou adjetivando o Pablo Marçal. Isso é bem importante, é descrever o fenômeno. A maior crítica que nós podemos fazer é uma descrição objetiva do fenômeno. Vamos lá. Fenômeno. Quem é Pablo Marçal no meio digital? Ele é, por méritos próprios, um mito. Vocês trabalham no meio digital. Vocês certamente já conheciam o nome do Pablo Marçal. Sim. É um mito. Com uma enorme capacidade de realizar ações de autopromoção no sentido da venda. E com uma grande capacidade de atrair atenção e de realizar o que é o verdadeiro desafio da economia digital. Tornar-se conhecido. Tráfego pago, anúncios patrocinados. Tornou-se conhecido? Não basta. Porque a cada segundo há uma miríade de novos rostos que aparecem. Você se tornou conhecido, você tem que ter técnicas de engajamento. Você precisa atrair a atenção do usuário. Uma vez que você tornou-se conhecido e atraiu a atenção, você fez isso por quê? Por vaidade? Não. Você agora precisa converter a atração que você teve da atenção do usuário na venda de um infoproduto. Então, torna-se conhecido, captura a atenção, vende. Ele agora não é produto, é o voto que ele quer, mas não importa. Então, nesse sistema, o Pablo Marçal deita. E a extrema-direita na política faz o mesmo. O que faz o Nicolas Ferreira? Por que ele foi eleito o deputado com o maior número de votos no Brasil? É o mesmo sistema. Então vamos lá. Tornar-se conhecido, capturar a atenção de modo que a pessoa que conhece o seu rosto sabe, é o Rodolfo, é o Felipe.
Mas eles precisam voltar para assistir o podcast de vocês. Eles precisam assistir 2, eles têm que recomendar para alguém. Daí vocês podem vender um produto. Na política, como é que isso funciona? É o que eu chamo da tríade mágica e perversa. É o lacre. Então pense em todas as ações do Nicolas Ferreira. Colocar peruca loura. Nem vamos falar de Freud, que não vale a pena. A psicanálise revela muito, né? Me chamo Nicole e coloca uma peruca loura. O lacre, que produz o like, que gera o lucro. Qual é o lucro que o Nicolas Ferreira deseja? Capital político. Mas também venda. Ele vende cursos. Não sabia? Não. Ele vende um curso muito importante chamado Caixa Preta da Política. Que ele ensina você a tornar-se um político bem-sucedido com muitos votos e poucos recursos, utilizando a rede social. É um curso que ele vende. Se você for seguidor do Nicolas Ferreira, você pode pagar, você pode tornar-se um seguidor premium, VIP, como você quiser chamar. E ele diz assim, e tem acesso aos bastidores do meu mandato. Ele monetiza o mandato. Isso é ilegal. Mas percebe? Então, percebe que a extrema-direita não existiria sem a economia digital. A extrema-direita trouxe para a esfera da política técnicas da economia digital. Por isso ela triunfa. E a extrema-direita, eu demorei muito a compreender isso. No livro que você citou, de 2021, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, eu não havia compreendido isso. É uma falha do livro. Mas eu publiquei um livro em 2023, Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, em que já tem essa reflexão. É que a esquerda demorou a compreender que a extrema-direita avança no mundo inteiro porque a extrema-direita é uma máquina de monetização. Lucrativa. Eles organizam uma passeata, Pix, Com a apoia. anuência das Big Techs também. É isso, exatamente. É. Então, like lucro. Tornar-se conhecido, capturar a atenção, vender produto. Tudo que o Pablo Marçal faz no mercado digital é ilegal? Não. É feito no mundo. Nós vivemos num mundo real. Alguém pode dizer assim, não, João, mas não é eticamente aceitável. Digo, ótimo. Mas é feito assim em Singapura, no México, no Brasil, na Índia ou nos Estados Unidos. O mercado digital funciona assim. Você não é obrigado a comprar o produto. Ninguém é obrigado a comprar o livro do Pablo Marçal. Eu comprei um livro dele para ler, para me divertir. É uma maravilha. O livro se chama A Destruição do Marxismo Cultural. O livro tem mais ou menos 121 páginas. Sabe quantos nomes aparecem na capa? 5. São 5 pessoas para escrever um livrinho de 120 páginas. Quer dizer, o que eles destruíram, em primeiro lugar, foi a noção de autoria, não é isso? Porque 5 pessoas para escrever o livro. É risível, ele não tem ideia do que fala. Mas eu fui obrigado a comprar o livro? Eu comprei por dever cívico, eu tinha que ler para entender o que ele estava falando. Mas quem compra o curso do Pablo Marçal, por exemplo, Sementes da Prosperidade, Código do Milhão, muito bom, né? Você é obrigado a comprar o curso dele? Você é obrigado a pagar 5 mil reais para comer estrogonofe? Não. Se você paga, mérito dele, porque ele convenceu você a fazer o impossível. No mercado digital é crime? Tipo o Edir Macedo. É isso. Não. Então, no mercado digital, o que ele está fazendo é ilegal? Não. É crime? Não. E no mercado digital, no mundo inteiro, eles estão sempre ali no limite da legalidade. Por exemplo, o Pablo Marçal, teoricamente, disse que tinha um banco. Na verdade, ele tem um serviço que ajuda alguém a abrir uma conta num banco no qual não se paga nenhum centavo para abrir conta. É ilegal? Não. Está no limite, mas não é ilegal. Porque ele oferece o serviço. É como se fosse o que antigamente nós chamávamos de despachante. É como se fosse um despachante virtual. Muitos influencers, inclusive uma que agora está presa, durante um tempo ofereceram algo similar para um serviço para... Não é este, mas como se fosse Bolsa Família. Ajudo você a se cadastrar no Bolsa Família. Cobro tanto. Você não precisa, você se cadastra sozinho. Mas se você quiser contratar alguém, ninguém pode dizer que é ilegal. Está no limite. Então, a maior parte das práticas no mercado digital são práticas no limite da legalidade. Você acha que a candidatura dele deveria ser cassada? Então vamos lá agora. Vou falar dos crimes. Então veja, não adjetivei até agora, reconheci os méritos dele, não foi? Agora passou para político, aí é criminoso. Por quê? Vamos lá. A maior parte dos políticos no Brasil que são cassados, mesmo depois de eleitos, geralmente são cassados por 2 leis. Abuso de poder político
ou abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Por exemplo, se você é prefeito, você não pode, na rádio da prefeitura, fazer campanha sua. É uso indevido de meios de comunicação. Você não pode usar dinheiro da prefeitura para vincular a voto. Abuso de poder econômico e abuso de poder político. O que o Paulo Marçal fez? O Paulo Marçal trouxe para o Brasil um sistema que foi inventado por um britânico-americano chamado Andrew Tate. Vocês sabem quem é? Não. Jura? Eu devo ser das poucas pessoas que não sabem. Andrew Tate. É Andrew Tate. Mas ele não é muito conhecido no campo progressista, entendo. É que eu conheço umas figuras muito exóticas da extrema-direita. O Andrew Tate foi um kickboxer, mas de projeção mundial. Tem um cartel impressionante. Lutou 86 vezes, venceu 76. Empatou uma, perdeu 9. No MMA, ganhou 4, perdeu 2. Andrew, deixa eu botar a cara Andrew desse Tate. cara aqui. Mas foi um kickboxer. Falou de luta, já talvez eu conheça. Andrew Tate foi um kickboxer de elite, realmente extraordinário. Se aposentou. Tornou-se uma celebridade da internet. Por quê? Porque ele trouxe para a internet uma espécie de eterna luta marcial. Ele tem opiniões muito fortes, muito polêmicas, no limite do crime, assim, no limite. Foi acusado de tráfico humano. Então, vou chegar lá. Vamos lá, vou chegar lá. Então, primeiro, como é que ele começou? Kickboxer de renome mundial. Terminou a carreira, ele tornou-se uma celebridade nas redes sociais. Uma celebridade, assim, milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. Houve um momento que todas as redes dele foram canceladas por comentários misóginos, racistas, xenófobos, assim, no limite. Sempre no limite. Teve todas as redes canceladas. Manteve o YouTube. Aí ele teve uma ideia em 2021. A ideia foi o seguinte. Então, sempre a mentalidade dele continua sendo como kickboxer. Então, ele dá entrevista. Como é que um Andrew Tate dando entrevista? Tá sempre brigando. Tá sempre confrontando. Se você assistir uma entrevista do Andrew Tate, você vê qual foi o espelho do Pablo Marçal. É assim, evidente. Ele não tem um físico de role do Andrew Tate, porque o Andrew Tate foi um lutador de elite, mundial. Quer dizer, um super atleta. Então o Andrew Tate teve uma ideia. Ele criou um campeonato internacional de cortes. Ele tem muito conteúdo nas redes. O conteúdo dele é muito polêmico. Ele é um dos ícones do movimento Red Pill. Putz. É um dos ícones, Meu Deus. É um dos ícones mundiais do movimento Red Pill. Nossa. Então você pode imaginar qual é o tipo. Mas ele não é, aqui no Brasil. mas ele não é o Calvo do Campari. O Calvo do Campari perto do Andrew Tate é um bebê de 5 anos. Calvo Imagina do quem é o Andrew Tate. Sabe quem é o Calvo do Campari, né? É que é extraordinário aquilo, né? Realmente A Bina me oferece uma cerveja, tô tomando meu Campari. Uma breja, né? Breja, meu. Não vou deixar de tomar meu Campari, meu. É muito bom, não? É extraordinário, né? Cara. Então, o Andrew Tate criou um campeonato internacional de cortes. Qualquer pessoa no mundo que fizesse cortes de falas do Andrew Tate, ele pagaria de acordo com a visualização e com o número de comentários. Como ele é um homem muito ciente dos seus próprios poderes, para ele o maior prêmio que ele poderia dar para você é pagar a sua passagem, Rodolfo, para você passar uma semana na casa do Andrew Tate, Nossa. desfrutando das 24 horas do dia do Andrew Tate. Ele já foi preso 2 vezes e as acusações são bem pesadas, assim, bem pesadas. Bem pesadas. Aí não vou mencioná-las, porque isso não tem nada a ver com o Paulo Marçal. Mas o sistema. Então, em 2021 ele criou. Qual foi o nome mais buscado no Google em todo o mundo em 2022? Andrew Tate. Nossa. Não é pouca coisa. Cara, eu tô me sentindo envergonhado de não saber quem é esse cara. Quem foi o... Em 2023, ele perdeu o hype, ele teve um declínio. Ele foi o 3º nome mais buscado no mundo em 2023. Vocês trabalham com rede social. Imagina o que isso se traduz em termos de ganhos financeiros. Milhares. Pois bem, o que fez o Pablo Marçal? E aqui eu vou citar dados e fatos. Eu sou historiador de formação. Entrevista do programa, eu assisto tudo. Realmente, o meu lugar no céu está garantido. Porque depois de ler meu Machado, meu Shakespeare, eu vou assistir o Jovem Pan. Salubridade tá... Eu já falei para minha reitora da UERJ, a querida professora Gunnar Azevedo, eu preciso ter um adicional de salubridade. Com certeza. Então, estou assistindo o programa do Pablo Marçal, programa Pânico, Rádio Jovem Pan, março deste ano.
Diz o Pablo Marçal. Diz. Tem um cara lá, assim que ele fala, né? Um americano, que eu modelei. Palavras dele, eu modelei. Palavras do Pablo Marçal. É o Andrew Tate. Aí ele descreve o sistema do Andrew Tate. Aí ele fala, eu hoje tenho 4.000 pessoas que trabalham para mim todos os dias, o dia todo, fazendo cortes do meu conteúdo. Eu tenho, disse ele, está gravado, 10.000 horas de conteúdo. Então ele tem 4.000 pessoas fazendo cortes dele, todos os dias, o dia todo. Ele só paga os 30 primeiros lugares. O homem é um gênio. Criou uma competição. É um gênio do mal. Porque a cada ele só paga os 30 primeiros colocados. E os outros 3.970 trabalharam de graça. E promoveram ele. É claro. Agora, vamos lá. Então, ele faz isso, como fez o Andrew Tate, e a marca Marçal deixa de ser conhecida por X e passa a ser conhecida por 4X. Então, em tese, se ele vendia 10, ele agora pode vender, nunca é uma soma exata, 40. Mas ele vai vender 20, 25. Ele vai dobrar no mínimo as vendas, de acordo? Uhum. Ele vai ter um ganho substancial. Se ele faz isso no mercado digital, tem algum problema? Não. Você pode considerar que não é ético. Você pode dizer, eu, Felipe, não faria. Sim. Perfeito. Mas ele fazer isso no mercado digital é crime? Não. Todo mundo faz. O Andrew Tate fez. Quando você transfere isto para o campo da política, é crime. Mas é crime previsto no Código Eleitoral. É mais ou menos como se a Rede Globo ou a TV Record, é como se a TV Record, o grande projeto da Universal era o Marcelo Crivella ser presidente. Era o grande projeto. Primeiro senador eleito da Universal, 2002, reeleito em 2010, ministro da Pesca durante o governo da presidente Dilma Rousseff, e ministro da Pesca, quando Jesus escolhe o primeiro discípulo, que é Simão, que é Pedro, ele é pescador, não é? O Simão, que é Pedro, é pescador. É. Então o Marcelo Crivella dizia, para um bispo estou no paraíso, ministro da Pesca. Né? É como se a Rede Record, o dia inteiro, fizesse propaganda subliminar do Marcelo Crivella. É crime. Uhum. É como... Veja, de novo, vocês são muito jovens. Em 1988, o Brasil foi... Ano que eu nasci. Então, liga aí pro seu pai para falar com ele. Em 1988, o Brasil acordou um dia com uma novidade. Havia um caçador de marajás neste país. Fernando Collor de Mello. Quem eram os marajás? Funcionários públicos. Quem era o caçador? Governador de Alagoas, cujo pai havia sido senador, Arnon de Mello, que elas matou um homem no Senado. Teve uma discussão, pegou a arma e atirou. E matou o homem no Senado. Dono de televisão, as afiliadas da Rede Globo são da família Arnon, que é um homem pobre, né? Ah, sim. A Rede Globo, o Fernando Collor de Mello não teria chegado à presidência sem a Rede Globo. O que o Pablo Marçal montou é um sistema de comunicação mais poderoso do que vários UOL combinados. Mais poderoso do que toda a Rede Globo. Mais poderoso do que Rede Record e SBT juntos. Mas eu estou dizendo, não. Porque o sistema montado pelo Pablo Marçal existe para promovê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não pode trazer isso para a esfera da política. Ou seja, isso deveria ser motivo de cassação da candidatura. Dele deveria ser impugnado. Cassação só depois do eleito. Impugnação. Deveria ser impugnado. O registro deveria ser impugnado por isso. Agora, há um outro crime que ele comete. Esse é mais grave. Imagina o mais grave. O Código Eleitoral, assim como o Código Penal, que é um preceito constitucional, parte do princípio da inocência salvo prova contrário. Você não pode ser considerado culpado por antecipação. Você é considerado inocente. Uhum. O Código Eleitoral não parte do princípio de que o candidato tem má fé. Parte do princípio de que o candidato erra não por má fé, mas porque não conhecia a legislação. Então o Código Eleitoral é muito brando. O Código Eleitoral adverte, multa. É muito raro ter cassação ou impugnação. Mas tem um artigo do Código Eleitoral que é muito importante, que é o artigo 347, crime de desobediência. Porque já que você parte do princípio de que não há necessariamente má fé, você adverte e multa.
Mas você também parte do princípio de que o sujeito errou porque não teve má fé. Se você errou porque não teve má fé, você não volta a cometer o erro. O Paulo Marçal, como não erra, como ele erra com má fé, ele continuou. Então, por exemplo, ele inventou essa história absurda do Guilherme Boulos ser cocainômano. Ele foi advertido, foi multado, teve que tirar vídeos da sua propaganda eleitoral, teve que publicar direito de resposta a Guilherme Boulos. Agora, ontem, na Bienal de São Paulo, ele foi chamado de ladrão. Qual foi a resposta dele? Repetiu o gesto que ele associa ao Boulos. Ele continua fazendo. Isso é crime de desobediência. O crime de desobediência é a estrutura mesma do Código Eleitoral. Porque se um candidato ingressa no sistema político com a única finalidade de desrespeitar as regras, para lacrar, para produzir um corte, para ter milhões de visualizações, para voltar ao programa, para lacrar, para produzir corte, se a sua finalidade é desrespeitar as leis, para lacrar e surpreender e viralizar, só há uma coisa a ser feita. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem diante de si uma tarefa histórica mais importante do que a tarefa histórica do Tribunal Superior Eleitoral 2022. O Paulo Marçal deve ter a sua candidatura impugnada. Porque eu não gosto do Paulo Marçal. Eu fiz algum adjetivo negativo ao Paulo Marçal? Eu reconheci os méritos dele na economia digital? Mas eu estou dizendo que, ao transferir essas estratégias para a política, ele está cometendo crimes. Crimes em séries. Mas mais do que isso. O Paulo Marçal está desmoralizando não o Boulos, não o Guilherme Boulos ou a Tabata Amaral, como ele fala, o Boulos e a Chatábata. Deixemos. Ele não está desmoralizando o José Luiz da Atena. O Pablo Marçal está desmoralizando o processo eleitoral. Sem dúvida. Porque ele, de maneira deliberada, desrespeita as regras, e ele diz: esta multa é pequena, eu posso pagá-la. E debocha, né? E debocha. Ele vai nos programas de entrevistas, nas sabatinas, e ele diz, no Roda Viva, o mais importante programa da televisão brasileira de entrevistas. E ele diz: eu estou aqui para fazer cortes. Nessas horas, por isso que eu sou feliz da vida de ser professor. Porque se eu fosse jornalista nessa hora, eu acabava o programa. Levantava e ia embora. Eu acabava o programa. Podia me demitir. Eu diria: candidato, agradeço muito pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui, mas eu pergunto para o senhor... Esse programa não vai se prestar esse papel. É isso, eu diria... Viralizaria? Eu diria, Caralho. eu quero perguntar ao senhor, porque não desejo ser injusto. O senhor está dizendo que o senhor está aqui para fazer corte? Foi o que ele disse 3 vezes, não foi? Sim. Ele repete, eu digo: então o programa está encerrado. Por favor, desliguem as câmeras. Vou me demitir? Ótimo! Me demitam! Mas o programa não vai se prestar a isso. Nossa, seria gigantesco. Percebe o que eu estou dizendo? Percebo e concordo em gênero, número e grau. Cara. Então, o Pablo Marçal está desmoralizando algo muito importante. Vocês, Sim. os jornalistas. O Pablo Marçal está desmoralizando o processo eleitoral. Em virtude disso, a candidatura deve ser impugnada. Abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E ele deveria ser tornado inelegível por 8 anos. Por quê? Porque um candidato que comete continuamente crime de desobediência perde o direito de ser considerado que errou sem má fé. A má fé está caracterizada. Se há má fé, você não pode fazer parte do jogo. Aí tem pessoas que dizem assim: não, mas é importante que ele seja derrotado pelas urnas. Veja, vamos imaginar um caso agora mais próximo a vocês. Imaginemos que o John Textor tivesse razão. Ele é muito engraçado falando, né? Uma coisa muito engraçada, né? Imaginemos que ele tivesse razão. O campeonato tem que ser anulado, não tem? Sim. Então, imaginemos que nós pudéssemos comprovar que existe um time que comprou o zagueiro adversário e subornou o juiz. Aí um comentarista ponderado de futebol diz: mas o mais importante será derrotá-los no campo. Como é que você derrota no campo se ele subornou? Vamos tornar a coisa mais dramática? Subornou o goleiro, porque não tem jeito, né? Subornou o goleiro e comprou o juiz. E os bandeirinhas. Aí você diz: não, mas este time precisa ser derrotado no campo. O sistema político não tem condições de frear o Pablo Marçal.
Não tem condições. Qual a solução, então? Ontem, no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, uma quadrilha que há 3 eleições disseminavam deliberadamente fake news para interferir nas eleições municipais de São João do Meriti, a quadrilha foi desbaratada finalmente, com provas robustas. Foram todos presos. É um caso de justiça. Se você comete crimes deliberadamente e de maneira continuada, a questão não é política, é justiça eleitoral. E o que falta para a Justiça Eleitoral agir? Não sei. Provocada já foi. Porque, essa é uma pergunta boa, Felipe. Isso é boa pergunta. É que tem determinado. Por exemplo, o Superior Tribunal Federal, ele não pode agir de moto próprio. Como ele é uma ordem jurídica que é guardiã da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem que ser provocado para então se pronunciar. Mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já foi provocado. E nesse caso, façamos aqui, de novo, eu faço sempre questão, eu acho que honestidade intelectual é tudo. Olha, eu não votaria na pessoa que eu direi agora, não votaria nesta pessoa se eu fosse de São Paulo, mas eu devo reconhecer que nós já devemos muito a essa pessoa. Me refiro a Tabata Amaral. A Tabata Amaral teve a coragem que o Guilherme Boulos não teve, que o Ricardo Nunes ameaça agora ter. A Tabata Amaral teve a coragem de publicamente dizer quem é o Pablo Marçal e de revelar aspectos do passado do Pablo Marçal que ele sempre negava. Vocês se recordam? O Pablo Marçal dizia, ele disse no debate da Band, nunca fui condenado, se alguém provar eu deixo a candidatura agora. Lembra disso? Lembro. O Guilherme Boulos disse, subi agora nas minhas redes a condenação. A Tabata Amaral trouxe para o debate público esta questão da condenação do Pablo Marçal. Aí o Pablo Marçal disse, nunca cumpri porque a pena prescreveu. A pena prescreveu, mas ele ficou preso alguns dias. A Tabata Amaral que revelou. Então, percebe? Vai ser necessário. Então, por exemplo, algo muito... Vocês assistiram ao debate presidencial norte-americano que aconteceu na quarta-feira? A gente não, a gente tava... Eu vi cortes. A gente tava fazendo alguma coisa de trabalho no horário, mas aconteceu algo muito importante. O Trump, num certo momento... é um assunto que eu ia puxar de qualquer maneira contigo, para falar sobre... O Trump, num certo momento, disse que os imigrantes em Springfield, em Ohio, estavam Terra comendo dos Simpsons. Cachorros e gatos. Estavam comendo cachorros pets. Eu vi isso aí. É mentira. Seriam os haitianos. É mentira. O que fez o jornalista? Ele falou, você via que ele estava... Ele disse, presidente, porque essa tradição de chamar sempre a pessoa pelo título maior, pelo carro maior que ela ocupou, né? Presidente, acabamos de entrar em contato com Springfield, Ohio, não existe uma única queixa formal na polícia de Ohio, da polícia de Springfield, que corrobora o que o senhor está dizendo. Ele foi desmentido na hora. Então, se o Pablo Marçal disser para um jornalista, eu nunca fui condenado, o jornalista tem que estar preparado, tem que puxar a condenação e tem que ler. Se ele disser, eu nunca fui preso, tem que tirar o processo e o senhor foi preso. Um exemplo que aconteceu com a gente aqui foi quando a gente trouxe o professor Vila. O Marco E ele disse que a Dilma era uma ladra. Falou em alto bom som. A gente questionou e falou, não, nunca disse isso. A gente pegou a matéria e mostrou pra ele. O cara ficou sem saber o que falar, assim. Eu não podia deixar passar. O cara tá na minha casa e tal, tudo. Mais do que ter dito, ele escreveu ainda. Disse num programa da Jovem Pan. Tinha colocaram, ele chegou a falar, não, isso aí que tá no meu Twitter colocaram aí, nunca falei isso, assim. O cara negou o que o próprio Twitter pessoal dele dizia. Mas eu não podia deixar de... Você pode fazer isso sem ser agressivo. Você pode falar, desculpa, professor, o senhor, tô dando ao senhor a chance de se retratar, que o senhor escreveu. E ele pode dizer, olha, eu peço desculpas. Claro. Naquela época eu estava equivocado. Nenhum, acontece. Acabou. Acontece. Você reconhece o erro. Sim, perfeito. É isso. E eu sinto que a classe jornalística tá meio que tipo, não. Inclusive nos próprios títulos, de dizer quando é mentira, quando não é. É isso, sabe, tipo, imputando essa função aos rivais políticos. E não a função do jornalista de dizer o que é verdade ou não, assim. É uma coisa que eu não consigo entender por quê. Eu percebo que o Marçal, ele sequestrou o debate eleitoral aqui em São Paulo na eleição. Não se fala de propostas,
não se fala de campo político, de nada, só se fala de ataques. Ele trouxe para ele essa atenção de ser o grande rival. Isso. É isso, Felipe. Nesse ponto que eu digo, Felipe, que eu sei que é uma frase forte, mas as eleições municipais de São Paulo de 2024 são mais importantes para a democracia brasileira do que a eleição presidencial de 2022. Eu explico por quê. É porque o Bolsonaro, bem ou mal, o Bolsonaro faz parte do sistema político. Deputado federal 7 vezes, vereador. Quando o Bolsonaro fez o acordo com o Centrão, que os bolsonaristas ficaram nervosos, vocês lembram o que o Bolsonaro disse? Ele disse assim, mas eu não estou entendendo, eu sempre fui do Centrão. Parasita. Mas para esclarecer, o que eu quero dizer por política? Isso é bem importante. Porque no Brasil seria de um idealismo, de uma ingenuidade imperdoável se nós disséssemos eu acredito na política. Olha, eu votei e fiz campanha para o presidente Lula. Pretendo fazê-lo em 2026. Compreendo a dificuldade extraordinária.